Olá, pessoal. Na última aula, nós discutimos, então, que o pH do plasma sanguíneo se situa dentro da faixa de 7,35 a 7,45 e que, se ocorre uma diminuição deste pH a valores inferiores a 7,35, nós temos uma acidose, e se esse pH se eleva a valores superiores a 7,45, nós temos uma situação de alcalose. Discutimos ainda que a manutenção do pH é vital para as células de todos os organismos vivos, porque a atividade das enzimas é influenciada pelo pH. E a principal proteção contra as perigosas alterações de pH nas células é proporcionada pelos sistemas tampão, que atuam, nos sistemas biológicos. Dentre esses sistemas tampão, nós discutimos que a atividade tamponante pode ser exercida pelo sistema respiratório e o sistema renal. Como objetivo da nossa aula, o enfoque é o sistema respiratório. Na última aula, nós discutimos o papel de um desses sistemas que compõe o sistema tampão respiratório, que é o sistema tampão, que é o sistema fosfato, e hoje nós vamos discutir o sistema tampão respiratório, que é o sistema ácido carbônico, que é responsável, então, pela manutenção do pH intracelular e do plasma sanguíneo também. Então, o tampão bicarbonato é um tampão que é bastante eficiente, porque é um tampão que tem um controle que é exercido inicialmente pela concentração de CO2. Então, CO2 que é produzido nos processos metabólicos durante o metabolismo energético, o CO2, considerando então que o solvente presente nas células é a água, então esse CO2 vai ser transportado nesse sistema aquoso, gerando uma espécie por meio de uma reação sujeita a uma condição de equilíbrio, e que vocês já sabem que o CO2, quando é dissolvido em água, ele reage formando o ácido carbônico. O ácido carbônico, que é obtido então da reação entre o CO2 e a água, vocês também já aprenderam que é um ácido bastante instável. E em função da instabilidade desse ácido, esse ácido tende a ionizar em meio aquoso, gerando a sua base conjugada, que é o íon bicarbonato, e nesse processo a ionização é uma ionização em meio aquoso, então gera-se íon bicarbonato e íon hidrônio, que para a maioria das discussões que a gente tem feito, a gente vem simplificando o hidrônio como sendo um doador de próton, representando apenas a estrutura do próton. Então, o CO2 produzido pelos processos metabólicos, ele reage com a molécula de água, e como resultado dessa reação é que ocorre então a formação do ácido carbônico. O ácido carbônico, uma vez que é uma espécie instável, ele decompõe, gerando bicarbonato e o hidrônio. Em outras palavras, o transporte de CO2 feito então envolvendo os diferentes meios dentro de um organismo vivo, não é feito na forma da molécula de CO2, que é uma molécula polar, mas sim feita na forma das espécies que são formadas a partir dessa reação, que são as espécies bicarbonato, o íon bicarbonato e o íon hidrônio. Além de ser responsável pelo transporte de CO2, esses dois equilíbrios, esse equilíbrio também é responsável pela manutenção do pH dos fluidos corporais. Então, esse sistema, que é o sistema constituído então pelo bicarbonato, que seria a base conjugada do ácido carbônico, que seria a espécie ácida, a espécie doadora de próton, no meio biológico, esse par constituído então pelo ácido carbônico e pela sua base conjugada, que é o íon bicarbonato, constitui-se então em um dos tampões que atuam nos sistemas biológicos. Então, quando acontece uma variação no pH, que leve o pH para uma situação de acidose ou de alcalose, essas reações de equilíbrio serão acionadas para fazer com que essa reação ocorra. Mas antes de discutir o equilíbrio, vamos discutir uma das espécies formadas, que é o íon hidrônio. Então, nesse processo de dissolução, via reação química do gás carbônico em água, formando o bicarbonato, também ocorre a formação de um próton. Então, é um processo que ocorre a acidificação. Os prótons que são gerados nesse processo, eles são capturados pela hemoglobina. Então, a hemoglobina tem o papel de captura
dos prótons que são gerados nesse processo. E então, a hemoglobina, nesse processo de captura dos prótons, ela é então uma espécie que vai auxiliar nesse controle desses prótons que são disponíveis, só que a hemoglobina então, quando está ligada ao próton, captura o próton, ela deixa de ter afinidade pelo oxigênio e passa a ter afinidade pelo gás carbônico, né? Que é um inibidor alostérico da hemoglobina, ou seja, ela passa a se ligar o CO2 preferencialmente, fazendo esse transporte. Então, o controle de gás carbônico e, consequentemente, do pH, em função da quantidade, né, da concentração de prótons que são gerados, relaciona-se de forma direta com a afinidade da hemoglobina por oxigênio e pelo transporte de oxigênio. Então, está aqui também uma outra forma de evidenciar a importância da manutenção do pH sem variações bruscas, porque isso irá impactar no transporte de oxigênio que ocorre pela molécula de hemoglobina. Ainda, como eu já havia ressaltado para vocês na aula passada, o controle dos íons bicarbonato que vão ter influência no pH são exercidos pelos rins, né? Então, esse controle da excreção de bicarbonato, controlando, né, participando dessa sequência de equilíbrio, fazendo com que a concentração de bicarbonato de H+, é feita, então, com controle pelo sistema renal e com o transporte envolvendo a hemoglobina. Mas por que, então, a ênfase nesse tampão bicarbonato? Por que esse tampão seria tão importante para a manutenção do pH do plasma sanguíneo, né? Qual é a relação que faz com que esses dois equilíbrios sejam tão importantes? Para que vocês entendam, eu vou mostrar aqui para vocês que este equilíbrio é um equilíbrio, então, que envolve, como eu falei, três reações, né, que eu mostrei para vocês duas reações, que é aquela que mostra que o CO2 dissolvido, né, no meio aquoso, ele reage então com a molécula de água. Nessa reação ocorre a formação do ácido carbônico, que decompõe de forma simplificada no próton e no íon bicarbonato. Mas ainda, essa reação que eu mostrei para vocês é a reação que ocorre em fase aquosa, nos capilares, havendo essa troca que promove não só a formação de prótons e íon bicarbonato, que vão contribuir para regular o pH, mas também são as reações responsáveis pelo transporte de CO2. Agora, por que esse sistema tampão é tão importante? Ele é extremamente importante porque o CO2 dissolvido envolve uma outra condição de equilíbrio, que está representada como a reação 3, que é o equilíbrio que envolve a concentração ou a pressão do gás carbônico na sua forma gasosa. Então, a pressão do gás carbônico considera aqui, né, essa variação com o CO2 em estado gasoso, porque é um equilíbrio que envolve o espaço aéreo pulmonar, é um equilíbrio que envolve a fase gasosa. Resumidamente, o controle do pH, a manutenção do pH em níveis, né, sem grandes variações, é controlada por essa reação, envolvendo um equilíbrio em fase gasosa que envolve o sistema respiratório. Esse equilíbrio que envolve o sistema respiratório, então, é controlado pela taxa com que nós respiramos. Então, vamos compreender esse equilíbrio. Durante os processos normais, metabólicos, vários processos podem ocorrer fazendo com que haja a liberação de espécies ácidas. Espécies ácidas podem ser formadas como resultado do metabolismo. Para que essas espécies ácidas, doadores de prótons, que são formadas durante as reações do metabolismo, não acarretem numa diminuição do pH para valores inferiores né, em relação à faixa que é considerada normal, este equilíbrio é acionado havendo a seguinte relação, considerando o princípio de Le Chatelier. Se espécies doadoras de prótons são liberadas no meio, o equilíbrio é deslocado na direção contrária, no sentido onde o próton adicional reage com íons bicarbonatos, regenerando o íon bicarbonato, que irá se decompor liberando água e gás carbônico dissolvido no meio. Com o aumento da concentração do gás carbônico dissolvido no meio, ocorre um aumento do gás carbônico no espaço aéreo pulmonar, que leva à eliminação desse gás carbônico pela respiração. E com isso o pH é corrigido e o pH, então, fica mantido entre os valores considerados normais para os processos biológicos. Isso pode acontecer considerando tanto os processos que envolvem o aumento de prótons
quanto os processos que podem levar ao surgimento de compostos de natureza básica durante os processos do metabolismo. Então, por exemplo, durante o metabolismo das proteínas, ocorre o metabolismo das proteínas e, como resultado desse metabolismo, os compostos nitrogenados que constituem as proteínas fazem com que ocorra a liberação de amônia nos processos biológicos. Como vocês sabem, a amônia contém o nitrogênio, que é um elemento com características básicas. A eliminação, então, como resultado do metabolismo das proteínas de um composto com características básicas, faz com que ocorra o consumo de prótons no meio, que vão ser utilizados para neutralizar esses compostos básicos que são gerados durante esse processo do metabolismo das proteínas. Como resultado disso, com a diminuição da concentração dos prótons, que faz com que, consequentemente, ocorra um aumento do pH, para que este aumento ainda seja mantido dentro dessa fase, o tronco encefálico, que é quem é responsável pelo controle deste equilíbrio, vai fazer com que ocorra, então, um processo onde esse equilíbrio seria deslocado na direção de formação de prótons. Então, se os prótons são consumidos na neutralização da amônia, o pH pode ser corrigido à normalidade, aumentando o fluxo, a disponibilidade de CO2 no meio. Então, pela mudança no ritmo respiratório, aumenta-se a concentração de CO2 ou a pressão de CO2, considerando esse equilíbrio com a fase gasosa. Aumentando a pressão de CO2, o equilíbrio é deslocado no sentido contrário, fazendo com que uma quantidade adicional de CO2 fique dissolvido no meio, deslocando o equilíbrio no sentido da reação do CO2 com água e levando à formação de ácido carbônico, que se decompõe em bicarbonato e íons hidrônios, aqui representado como próton, que vão fazer com que o pH, que estava indo para valores maiores, seja corrigido para valores dentro da normalidade. Então, com esses dois exemplos, eu quero mostrar para vocês que, se o conteúdo de prótons for aumentado pela produção metabólica de substâncias ácidas, o pH pode ser corrigido à normalidade, intensificando a taxa com que o CO2 é eliminado, fazendo com que o equilíbrio seja deslocado e o excesso de prótons seja consumido para que o equilíbrio seja restabelecido. Se, ao contrário, o conteúdo de prótons for diminuído em função da geração de espécies básicas, a respiração, o ritmo respiratório vai contribuir para a correção do pH, fazendo com que a respiração modifique o seu padrão para um padrão respiratório onde o CO2 se torna aumentado, a respiração se torna mais longa e mais profunda, de maneira que a concentração de CO2 aumente, fazendo com que o equilíbrio seja deslocado na geração de quantidades adicionais de próton e o equilíbrio seja restabelecido em condições mais ácidas. Fizemos a interpretação, então, dessas três reações de equilíbrio, envolvendo a fase aquosa e a fase gasosa, considerando as variações na concentração de íons H+. Mas essa interpretação também poderia ser perfeitamente conduzida, considerando as variações sofridas pelo íon bicarbonato, ou seja, o consumo de íon bicarbonato ou a geração de íon bicarbonato. E lembrando que esse controle ainda envolve o sistema renal. Mas nosso foco é o sistema respiratório, então a gente pode entender que o aumento da saída de CO2, aumentando a taxa de respiração, uma respiração curta e ofegante, vai fazer com que haja a saída de CO2, deslocando o equilíbrio na direção de cima para baixo, da forma como a equação está escrita, e consumindo prótons, fazendo com que haja a diminuição do pH. Se a respiração se torna profunda e alongada, ocorre um aumento da concentração de CO2, ou seja, a taxa com que o CO2 está sendo eliminado, ela diminui, então o CO2 aumenta a sua concentração em CO2 dissolvido. E isso faz com que o equilíbrio seja deslocado no sentido de compensar esse aumento, ou seja, gerando mais íons H+, e bicarbonato, fazendo com que haja um aumento de pH. Os descontroles que podem ocorrer neste equilíbrio das reações pode levar a situações que descrevemos no começo, que são as situações de acidose ou de alcalose. Então, as condições de acidose e alcalose, elas podem tanto ser geradas pelo sistema tampão respiratório ou podem ser corrigidos pelo sistema tampão respiratório. Então, um ritmo respiratório irregular pode aumentar a saída de CO2
ou aumentar a entrada de CO2, levando à situação de acidose ou de alcalose. Ou se a situação de acidose ou alcalose for ocasionada por uma questão do metabolismo, ou seja, da geração de espécies ácidas ou espécies básicas, essa condição metabólica pode ser corrigida também pela respiração. Então, este equilíbrio envolvendo essas duas fases, a fase aquosa e a fase gasosa, são condições extremamente importantes para a manutenção do sistema tampão biológico, principalmente porque o controle é rápido. É um controle que é exercido pelo ritmo respiratório. Então, em linhas gerais, né, o pH de um tampão bicarbonato vai ser um pH que será determinado pela concentração da forma básica, que é a concentração dos íons bicarbonato. E agora, para compreensão melhor, eu falei que dependia também da concentração do ácido carbônico. Só que agora a gente vai clarear um pouco mais essa relação base-ácido em um tampão. Então, a importância do papel do ácido carbônico, talvez ela fique confusa, porque o pKa do ácido carbônico é o pKa igual a 3,57. Na última aula, nós discutimos que a faixa de tamponamento, atividade tampão, para um ácido fraco, está numa faixa de pH, uma unidade abaixo do pKa até uma unidade acima do pKa. Ou seja, o ácido carbônico, em função deste valor, seria eficiente como tampão em pHs 2,57 até pH 4,57. Se nós estamos discutindo a atividade tamponante para o sangue, que seria um valor em torno de 7,4, nós percebemos que esse ácido, analisando seu pKa, perderia essa atividade tamponante em valores de pH muito inferiores àquele que seria necessário. Mas, no entanto, eu já afirmei que este equilíbrio, os equilíbrios envolvidos nesse tampão são essenciais para a manutenção do pH. E na clínica médica, a compreensão para a interpretação da atividade desse tampão está no fato de que o pH do sangue expressos em termos desse equilíbrio, na verdade, ele é expresso em termos do CO2 dissolvido, que é monitorado junto com os outros gases sanguíneos. Em clínica médica, eles tratam isso como gasometria. E, em função disso, são propostas outras interpretações. Considerando que esse equilíbrio, então, para a geração desse ácido envolve a reação entre o CO2 dissolvido e a água, gerando ácido carbônico, essa geração desse ácido depende, então, de um equilíbrio de hidratação, ou seja, do equilíbrio do quanto esse gás está dissolvido em água, permitindo a sua hidratação e que vai permitir a formação desse ácido. A constante de equilíbrio para essa hidratação, como vocês já sabem, é a concentração da espécie formada, o ácido carbônico, dividido pela concentração dos reagentes, que nesse caso, se o meio é aquoso, a gente já compreendeu que esse valor é constante, então a constante de hidratação é expressa só em termos da concentração do CO2 dissolvido. Considerando o equilíbrio completo, a partir da dissociação desse ácido, nós sabemos que esse ácido instável dissocia gerando H+, bicarbonato, e a forma, então, doadora de prótons seria a forma do próprio ácido. Então, a constante de acidez seriam as espécies resultantes da ionização dividida pela concentração do ácido na sua forma molecular. Já entendemos que a concentração do ácido carbônico pode ser expressa em termos da constante de hidratação. Substituindo, então, a concentração do ácido em função dessa fórmula que considera a constante de hidratação, nós temos que a constante de acidez para este equilíbrio envolvendo as três reações, ela pode ser expressa da seguinte forma: Ka para este equilíbrio é a concentração de prótons vezes a concentração de íons bicarbonato. Vou colocar aqui para ficar completo. Então, a decomposição do ácido carbônico leva à formação, então, de H+, também vou representar de forma simplificada, e íons bicarbonato, Então, considerando essas reações, que envolvem dois equilíbrios, e o terceiro equilíbrio, para ficar claro, envolve o equilíbrio que envolve a concentração de CO2 na fase gasosa com a de CO2 dissolvidos. Então, a constante de acidez para essa decomposição do ácido carbônico, ou seja, esse equilíbrio ácido-base, então ele pode ser reescrito em função da constante de hidratação. Considerando a combinação dessas constantes, a combinação da constante de hidratação
para a hidratação do CO2 formando ácido carbônico e a constante de acidez para a decomposição deste ácido, ou seja, eu considero a constante dessa hidratação e a constante dessa combinação. A combinação dessas constantes leva a um pKa próximo de 6,1, 6,3, depende de como é feito os arredondamentos. Então, significa que este valor, que era o valor do pKa de 3,57 do ácido carbônico, não é a minha referência para entender o comportamento no pH sanguíneo, porque aqui considera-se a combinação das constantes de equilíbrio, que é o equilíbrio de hidratação e o equilíbrio da reação ácido-base envolvidos nessa primeira reação e na segunda reação. E essa combinação leva a um pKa de 6,1. E aí nós entendemos, um pKa 6,1 envolve uma região de tamponamento que vai de 5,1 a, vou corrigir aqui, né, o valor mais exato é 6,3 fazendo os cálculos, tá? Então 5,3 até 7,3. Aí a gente pode pensar, é bem limite considerando o pH do plasma sanguíneo. No entanto, apesar dessa diferença, a gente tem que entender que, embora o valor de pKa global, né, o pKa combinado, seja cerca de 1 unidade de pH diferente do pH do sangue, né, porque é 6,3, a pressão parcial natural de CO2 nos alvéolos pulmonares, dos pulmões, é aproximadamente 400 milímetros de Hg, né, de mercúrio. E ela é suficiente para manter a concentração do CO2 aquoso a cerca de 1 vezes 10 a menos 3 molar. Então, a concentração de CO2 nos alvéolos pulmonares, né, na fase gasosa, ela é suficiente para manter a concentração do CO2 na fase aquosa igual, né, ou aproximadamente 1,2 vezes 10 a menos 3 molar. E a concentração do íon bicarbonato a uma concentração cerca de 1,5 vezes 10 a menos 2 molar. Então, essa pressão de CO2 é capaz de manter essas concentrações. Então, se o pH do sangue aumenta acima de 7,45, vamos ter variações que vão impactar nessas concentrações. Mas, ou abaixo também vão impactar. Mas esses valores nessas concentrações aqui, ó, a concentração das espécies envolvidas no equilíbrio, elas são suficientes para a manutenção do sangue do plasma sanguíneo no pH dentro da normalidade, 7,4. Então, no fim das contas, esse pH combinado nos mostra que, na verdade, o que garante essa manutenção do pH em 7,4, considerando a equação de Henderson-Rosebeck, é pH 7,4 igual a pKa, que é 6,3, o pKa combinado, mais o logaritmo da concentração da espécie na sua forma básica, que nesse tampão é o íon bicarbonato, dividido pela concentração da espécie que vai garantir o íon bicarbonato. Quem é que vai garantir o íon bicarbonato? Como eu falei para vocês, quem vai garantir é o ácido carbônico, mas para que o ácido carbônico garanta a concentração das espécies, a espécie que vai gerar a forma ácida, na verdade, é o CO2. Então, nós temos aqui a concentração de CO2 como sendo a forma de se expressar esse equilíbrio, e a concentração de CO2 aquoso é que vai fornecer esse equilíbrio combinado com essa faixa de pKa. Vamos fechar o raciocínio. Então, para pH 7,4, garantia dele, considerando que o pKa combinado é 6,3, a concentração de bicarbonato e a concentração de CO2 dissolvido deve ser resolvido para chegar nesse valor. Quando é que a gente chega nesse valor? Como eu disse, quando a concentração de CO2 dissolvido é 1,2 vezes 10 a menos 3, quando a concentração de bicarbonato é 1,5 vezes 10 a menos 2. E quem garante que isso seja controlado e mantido dentro da normalidade é o CO2 da fase gasosa controlada pela taxa respiratória. Para que vocês entendam que essas concentrações que eu estou citando satisfazem essa condição da equação de Henderson-Rosebeck, vocês podem calcular este pH a partir da substituição desses valores de concentração nessa fórmula. Vocês vão perceber que nessas concentrações este pH é garantido por esse sistema tampão
ácido-base. E aí aqui eu só estou chamando a atenção que na verdade então é um equilíbrio que não diretamente é garantido pelo ácido carbônico, mas sim pela combinação do pK do ácido carbônico e da forma como ele é obtido a partir da dissolução do CO2. Tá? Então, como eu falei, se acontecer alguma variação neste pH e o pH atingir valores inferiores a 7,35, nós temos uma condição que é uma condição de acidose metabólica. A acidose metabólica, ela acontece, então, como eu falei para vocês, por um aumento das espécies ácidas dentro do organismo. E esse aumento das espécies ácidas vai deslocar o equilíbrio que nós já descrevemos, fazendo com que haja, então, mais espécies ácidas e o pH seja diminuído. E o que pode causar isso, então, além da produção de espécies ácidas, a retenção de radicais ácidos ou eliminação excessiva de álcalis. Então, por exemplo, doenças renais, como eu falei para vocês, que a eliminação de íon bicarbonato é feita pelos rins, e em doenças renais, essa eliminação ela pode ser exagerada, e o resultado da eliminação de grande quantidade de íon bicarbonato pode levar a situações de acidose, né? Essa perda de bicarbonato, que também pode levar à acidose pelo deslocamento, né, do equilíbrio que a gente já descreveu, também pode acontecer pela perda de eletrólitos que ocorre pelas fezes, suor e urina, né, perda de fluido corporal. Então, por exemplo, durante diarreias intensas pode haver uma grande perda de íons bicarbonato e o resultado, então, da perda de bicarbonato, por exemplo, no processo de diarreia, é que o bicarbonato é responsável por neutralizar o ácido clorídrico do estômago nos intestinos, né? Então, o excesso, né, de ácido nos intestinos é neutralizado pelos íons bicarbonato para que essa acidez fique restrita ao estômago. Com a diarreia e a eliminação de bicarbonato, essa neutralização do ácido no intestino ela fica prejudicada e o resultado disso é que pode acontecer então uma acidose em função de uma diarreia. E aí uma acidose metabólica, ou seja, é uma produção de uma substância ácida, é um problema renal, é uma diarreia, ou seja, o metabolismo foi afetado. Ainda, a acidose pode acontecer em função do diabetes, é bastante comum porque o metabolismo é alterado em função do diabetes, levando ao metabolismo que geram corpos cetônicos, que são espécies ácidas, e essa situação ela pode ser uma situação também de acidose quando ela não é compensada, quando ela é descompensada. O que é essa compensação? Como eu falei para vocês, todo equilíbrio está voltado para a fase aquosa em direção à fase gasosa. Então, a acidose metabólica ela pode ser corrigida pela respiração. Então, com a respiração é possível então aumentar a eliminação de CO2, então essa condição ela vai tentar ser compensada pelos pulmões, fazendo com que haja o aumento na eliminação de CO2, ou seja, a respiração vai se tornar rápida e ofegante, fazendo com que haja saída de CO2, a eliminação de CO2, para que o equilíbrio seja deslocado e o excesso de ácido seja consumido, deslocando o equilíbrio na direção do consumo desses ácidos e com a saída de CO2. Ainda, né, a acidose ela pode ser também de origem respiratória. A acidose de origem respiratória ela pode acontecer por situações onde a eliminação de CO2 foi prejudicada, então o CO2 ele se acumula e o acúmulo de CO2 dissolvido, aumentando a pressão de CO2 disponível, vai fazer com que o pH seja diminuído em função do equilíbrio para compensar o aumento do CO2 dissolvido, que vai levar à formação de mais prótons e íon bicarbonato, aumentando a disponibilidade de prótons, o pH diminui. A acidose respiratória, então, que é uma dificuldade de liberação de CO2, ela pode acontecer por uma questão mecânica, né, paralisia do diafragma, má formação torácica, asma, bronquite, ou seja, uma dificuldade, a falta de ar. Em qualquer condição que leve à falta de ar, havendo a falta de ar, a taxa de eliminação de CO2 fica comprometida, o acúmulo de CO2 desloca o equilíbrio no sentido de formação de maiores concentrações de próton, levando a uma diminuição do pH e uma situação de acidose. Já a alcalose, que é a condição que ocorre quando o pH se torna superior a 7,45, a alcalose pode acontecer como alcalose metabólica
quando acontece, por exemplo, a situação de ingestão de quantidade excessiva de álcalis, ou seja, alguém que tem algum problema de azia e toma quantidades muito grandes de, por exemplo, bicarbonato de sódio. Então, o consumo excessivo de bicarbonato de sódio pode levar a alguns problemas. Além de ser bicarbonato de sódio, o excesso de sódio pode levar ao aumento da pressão arterial, mas ainda, por ser bicarbonato de sódio, o consumo desse composto leva também ao aumento dos níveis de bicarbonato, o que pode fazer com que o pH atinja valores dentro da faixa de uma situação de alcalose. Então, a situação de acidez estomacal deve ser tratada com antiácidos específicos e não com consumo de bicarbonato, porque pode acontecer esse descontrole. Ainda, a alcalose pode ser conseguida pela perda anormal de ácido clorídrico no estômago, né? Isso acontece com vômito excessivo. Então, a grande perda de ácido clorídrico vai tentar ser compensada e o resultado disso é que a perda, né, de prótons vai ser compensada e o resultado disso é que o impacto no pH de forma geral e no plasma sanguíneo pode chegar a uma situação de alcalose. E ainda a retenção de sódio. Como eu falei, que também pode acontecer aqui pelo consumo de bicarbonato de sódio, né? Nessa situação, então, onde nós temos essa situação metabólica, acontece, então, o acúmulo, né, o aumento da concentração de íons bicarbonato e o aumento da concentração de bicarbonato vai levar ao consumo de íons H+, numa reação de neutralização compensando, e o resultado disso é que a gente tem uma diminuição da concentração de H+, e uma elevação de pH, sendo uma alcalose por motivos metabólicos. A alcalose também pode ser causada pela respiração. Na respiração, da mesma forma que a gente discutiu a acidose, a alcalose, né, a elevação do pH pode ser conseguida por uma alteração no ritmo respiratório. E isso acontece por hiperventilação, que pode ser voluntária ou emotiva. Na hiperventilação, o que acontece é que a taxa respiratória se intensifica de uma maneira que a respiração ela se torna rápida e curta, fazendo com que haja a grande eliminação de CO2. Se o CO2 está sendo eliminado, o equilíbrio é todo deslocado para compensar o CO2 dissolvido, que foi perdido, na forma de CO2 gasoso. Para compensar isso, ocorre a diminuição de ácido carbônico, havendo a diminuição de H+ e bicarbonato. Ou seja, se ocorre o aumento da saída de CO2, o equilíbrio é todo deslocado no sentido de compensar essa perda e o resultado disso é o consumo dos prótons, a diminuição da concentração dos prótons e o resultado disso é o aumento do pH. Então, a taxa de respiração por hiperventilação ela vai variar voluntária ou emotivamente, porque por condições emotivas, por exemplo, uma pessoa com ansiedade, síndrome do pânico, ela pode ter um ritmo respiratório ofegante a ponto de liberar grande quantidade de CO2, atingindo uma situação de alcalose. Então, por exemplo, durante um atendimento médico de emergência, o enfermeiro que faz a triagem, ele pode perceber tanto a alcalose quanto a acidose. A acidose pode ser percebida por alguém que apresente um quadro de falta de ar. Alguém com quadro de falta de ar tem um aumento da pressão de CO2 que diminui o pH, criando uma acidose. Se alguém tem uma crise emocional, uma crise de pânico ou uma crise de ansiedade, a pessoa apresenta uma hiperventilação, ou seja, uma respiração ofegante. Isso faz com que ocorra a diminuição da pressão de CO2. Essa diminuição da pressão de CO2 leva então a uma condição de alcalose. Observando esses dois padrões, o atendimento já fica direcionado. Então, a acidose, como resultado, se não compensado, ou seja, se não corrigido, nem pelo sistema respiratório e nem pelo sistema renal, essa acidose, então, ela pode levar à depressão do sistema nervoso central, à desorientação e, de forma não compensada, pode levar ao coma, ao aumento da frequência e da profundidade da respiração, em função dessa acidose metabólica, que são condições que podem ser condições graves. Já na alcalose, que não compensada também pode levar à hiperexcitabilidade, ou seja, um estado hiperexcitado dessa respiração ofegante que eu descrevi, a ansiedade intensa, que aí aumenta ainda mais a taxa de respiratória, a tetania dos músculos do antebraço, da face, convulsões e, além da convulsão,
né, em função dessa excitação do sistema nervoso central, e isso também, se não corrigido, pode levar a óbito, então é uma condição grave. A alcalose, como eu falei para vocês, ela vai acontecer pela diminuição da pressão de CO2, o que faz com que ocorra a elevação do pH a níveis considerados a níveis de uma alcalose. Então, por exemplo, durante uma crise de ansiedade, onde a pessoa começa a sentir outros sintomas em função já de uma condição de alcalose, essa situação pode ser corrigida, por exemplo, fazendo a respiração dentro de um saco. A respiração dentro do saco, ou seja, dentro de um sistema fechado, vai garantir que o teor de CO2 na respiração fique aumentado. O aumento do CO2 gasoso vai levar ao aumento do CO2 dissolvido e, consequentemente, o equilíbrio todo vai ser deslocado no sentido de geração de mais espécies ácidas, corrigindo a situação de alcalose. Essa situação, então, de respirar no saco pode ser feita numa crise de ansiedade para corrigir a alcalose, ou naquela situação descrita anteriormente, por exemplo, uma alcalose em função de vômito, né, onde ocorre a perda de grandes quantidades de ácido proveniente do estômago. Então, a respiração dentro do saco vai fazer com que aumente essa concentração, fazendo com que a alcalose possa ser corrigida. Então, seria uma situação de alcalose compensada pela respiração. Mas como foi mostrado no slide anterior, a alcalose ela pode ser emocional ou ela pode ser intencional. Então, por exemplo, durante as corridas ou atividade física de curta duração e de alto desempenho, corridas de longas distâncias em tempos curtos, né, de distâncias em tempo curto, ocorre a produção metabólica de um composto ácido, seja aqui um ácido carboxílico, que é o ácido lácteo. O ácido lácteo, então, é produzido durante a atividade de exercício intenso, com uma baixa taxa respiratória, ou seja, exercícios rápidos, corridas de curta distância em tempos muito curtos, por exemplo, exercícios muito intensos. E esse composto ácido, quando é produzido, esse composto ácido pode levar a uma situação de acidose. Isso por conta, né, desse hidrogênio ácido presente na estrutura. A produção de ácido lácteo nesse contexto de atividade física pode fazer com que, ao final da atividade física intensa, as pessoas tenham a sensação de cãibra. Então, alguns atletas, já prevendo uma acidose ao final da atividade física intensa, como a corrida, eles começam a corrida induzindo uma alcalose. Então, o que esses profissionais fazem é ter uma hiperventilação, uma respiração ofegante e rápida antes do início da corrida, diminuindo a concentração de CO2, ou seja, deslocando todo esse equilíbrio em direção da fase gasosa, fazendo com que naquele momento ocorra uma elevação de pH. Então, durante a corrida, eles vão correr com uma situação de leve alcalose. Por quê? Porque ao final da corrida, quando houver a produção de ácido lácteo, o pH naturalmente teria uma diminuição em função disso. Como o pH estava um pouquinho acima do desejável, quando ocorre a produção do ácido, ele é corrigido e é chegado então à normalidade. E assim, a situação no final da corrida, que poderia ser uma cãibra ou um esgotamento, seria corrigida, prevista nessa situação. Por fim, né, a título de curiosidade, como eu falei para vocês, a alcalose e a acidose e a manutenção do pH, ela envolve o sistema respiratório, mas também envolve questões metabólicas, né? Então, estudos mostram, por exemplo, que a produção de espécies ácidas também está relacionada, então, com a alimentação, obviamente, né, com a dieta. E alguns estudos mostram que o consumo de alimentos acidificantes aumentaria o risco de diabetes e de doenças cardiovasculares, hepáticas e renais. E ainda, existem outros estudos mostrando claramente que o desenvolvimento de tumores que podem levar ao surgimento de câncer, também esses tumores se desenvolvem preferencialmente em meios acidificantes. Então, uma dieta acidificante pode levar a maiores problemas de saúde. E essas dietas, então, envolvem, de modo geral, alimentos de origem animal, proteína de origem animal, alimentos industrializados e alimentos com usos de conservantes. Então, as proteínas de origem animal, álcool, e aí laticínios também, e aí uma surpresa, farinha, fubá, macarrão, milho, semente de abóbora. Então não é só o alimento que eu reconheça no meu paladar como ácido, são alimentos acidificantes que envolvem o metabolismo que gera espécies ácidas.
E ainda, né, voltando até a primeira aula, os alimentos acidificantes, eles contribuiriam, então, também para a osteoporose, considerando que a massa óssea também é fonte de CO2 que pode ser utilizada numa condição de acidose crônica, como eu falei, que é uma situação, por exemplo, né, que ocorre, por exemplo, com o diabetes. Já um consumo de uma dieta que tenha mais alimentos potencialmente alcalinizantes podem evitar essas doenças, o desenvolvimento de câncer e osteoporose. Então, uma alimentação mais baseada em vegetais, né? Então, para alcalinizar o organismo, nós precisamos de mais cálcio, mais magnésio, mais potássio e que podem ser obtidos a partir de uma alimentação de origem vegetal.